Quando estamos passando por momentos difíceis, por aflições, nós somos tentados a desanimar. E não é fácil desanimar quando a gente está passando por alguma situação a qual a gente não esperávamos passar, não é isso mesmo? Mas você, como você reage quando você passa por aflição, por momentos difíceis? Você tem desanimado? Paulo, aqui na nossa lição de segunda-feira, dia 19, mostra como o apóstolo Paulo reagia quando ele passava por aflições, por perseguições e por momentos difíceis. E Paulo passou por muitos momentos difíceis. Aqui o tema da lição da segunda-feira, dia 29, é Paulo em algemas. E esse tema retrata exatamente o que Paulo realmente passava. Paulo mesmo declara que por muitas vezes ele foi preso, ficou entre algemas. Algumas vezes ele sofreu açoites, né? E outras vezes ele passou de necessidades, como por exemplo, ficou sem dormir, passou fome. Então teve esses momentos difíceis. E como é que Paulo reagia, né? Primeiramente, a primeira prisão que Paulo sofreu foi em Filipos, né? Lá em Atos, capítulo 16, verso 16 a 24, tem esse relato da prisão de Paulo, que diz que Paulo estava ali, naquela região, e uma mulher que adivinhava, que as pessoas ganhavam dinheiro através das adivinhações dela, começou a andar atrás de Paulo e do seu companheiro Silas. Começou a gritar que eles eram servos do Deus Altíssimo, realmente eles eram servos do Deus Altíssimo. Só que teve um dia que Paulo parou e repreendeu aquele espírito de adivinhação que estava naquela mulher. As pessoas, em vez de ficar alegre com o que tinha acontecido, aquela mulher ter sido liberta por aquele espírito mau, as pessoas foi revoltadas, porque eles usavam aquela mulher para ganhar dinheiro. E ali eles levaram Paulo para as autoridades para ser preso. E as autoridades pediram que Paulo fosse açoitado, né? Então essa foi a primeira prisão que Paulo ali sofreu, além dos açoites que ele tinha sofrido, né? E a gente olhando aqui para a fé de Paulo, Paulo em nenhum momento, mesmo sofrendo cadeias, algemas, prisões, ele não desistiu nenhuma vez de Cristo Jesus. Diferentemente do que acontece hoje. Hoje, quando a pessoa, muitas vezes, ela passa por necessidades financeiras, doença, perdão ente querido, a primeira coisa que ela faz é abandonar Cristo. Mas Paulo tinha aquele sofrimento por Cristo, como privilégio. Como nós vimos na lição anterior, Paulo disse que não estava preso por Roma, mas por Cristo, né? Por amor a Cristo e ao Evangelho que ele estava pregando. Aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 a 12, nós temos aqui um texto que mostra como era que Paulo suportava essas aflições que ele passava. E diz assim, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7 a 12, que diz assim, porém nós que temos esse tesouro espiritual somos como potes de barros, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não derrotados. Olha, muitas vezes ficamos aflitos, ele diz, mas não derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvidas, mas nunca desesperados. Eles também tinham dúvidas, mas não ficavam desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Conheciam que tinham inimigos, mas nunca faltava amigos. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos.
Ele disse, somos feridos, porque Paulo foi até apedrejado, mas Deus preservou a sua vida e ele não foi destruído. E ele diz, mas não somos destruídos. E ele diz, levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus Cristo, para que também a vida dele seja vista em nosso corpo. Olha, ele diz, sempre levamos as marcas de Cristo, as marcas mortais de Cristo, ou seja, para ele era um privilégio sofrer em prol do Evangelho, em prol de Cristo. Durante a vida inteira, estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista nesse nosso corpo mortal. Então, ele continua dizendo aqui, durante a vida inteira, estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista nesse nosso corpo mortal, de modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. Olha só, realmente na época de Paulo não era fácil pregar o evangelho, pois sofria muitas perseguições. Tinha aqueles que os perseguiam apenas por pregar a mensagem do evangelho, mas o que fazia com que ele suportasse tudo aquilo era o amor que ele tinha para com Cristo e para com o evangelho. A palavra de Deus, ela estava ali impenetrada no coração dele e lhe dava força para continuar. E lá em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 7, ele diz isso, que a palavra de Deus ajudava ele. Da mesma maneira, nós, para enfrentarmos as provações que temos nesse mundo, nós precisamos usar a arma que nós temos para que nos conforte e nos dê força em situações difíceis. Essa arma é a palavra de Deus. E lembrar sempre o que Cristo disse. Uma vez Cristo disse assim, olha, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Cristo não nos isenta de passar por perseguições, prisões, açoites, né? Porque ele disse que teríamos aflições. Mas da mesma forma que Cristo venceu, nós também podemos vencer. Era isso que Paulo tinha. Cristo venceu para nos dar vida. E Paulo sabia que a vida que ele tinha em Cristo não era uma vida para esse mundo, mas a vida eterna que Cristo estava dando para ele. Então, para ele, não importava, ele não ficava triste com prisões, ele não ficava triste com açoites, com perseguições, com aflições, porque ele tinha sempre em sua mente Cristo Jesus e sua palavra, que lhe dava força para prosseguir e para não desanimar. Sabe, aflições, provações que enfrentamos, quando nós as enfrentamos para Cristo e vencemos elas só nos deixam mais fortes. Elas só nos deixam mais fortes, porque logo após a provação vencida, nós teremos mais força para vencer outras que virão pela frente. Então, se você quer, no momento de aflições, manter a sua fé e suportar tudo, simples. Volte para Cristo e para a sua palavra, que ela vai te dar força para você enfrentar toda e qualquer situação com ânimo, para que você não desfaleça, mas permaneça firme até o fim, como Paulo venceu. E sabe por que Paulo era vencedor mesmo em algemas? Porque ele servia a um Deus que é vencedor. Um Deus, ou seja, ele estava lutando contra o inimigo, que eram as perseguições, as prisões que já estavam vencidas. E o que ele ia passar era por pouco tempo. Mas a vida eterna que Deus dava para ele, ele sabia que era eterna. Então ele se alegrava na vida que Cristo estava lhe dando, como você também pode se alegrar. Que Deus o abençoe. Esse foi o nosso estudo de segunda-feira. E lembre-se de voltar-se para Cristo, para a sua palavra, que assim você vai vencer toda e qualquer prova que enfrentar.